Vamos lá agora iniciar essa aula tão aguardada de Júpiter em Leão e a expansão do nosso ser. Júpiter fica aí um ano em cada signo, então ele entra amanhã, dia 30/6, e permanece até dia 26/7. Vai dar um pouquinho mais de um ano, né? Um ano e um mês. E Júpiter a gente associa sempre, né, ao grande benéfico, porque na astrologia tradicional tem essa diferenciação, né, de quem é benéfico, de quem é maléfico. E quando a gente traz para esse olhar mais de uma astrologia psicológica, não existe só, né, o bem e o mal. Existe a forma como a gente vem utilizando esse potencial que está aí a nosso favor. Existe, né, aquilo que a gente precisa trabalhar internamente. Claro que tem um dispositor positivo, né? Então a gente vai falar de um momento de expansão, de possibilidade de crescimentos, de propósito, de confiança, de trabalhar a nossa fé, né? De abundância. E aí um parêntese, como a astrologia é um conhecimento milenar, uma das formas da gente identificar a abundância era a quantidade de filhos. Então, dependendo dos aspectos que Júpiter faz no nosso mapa, ele pode representar, né, gravidez, pode representar filhos, né, esse potencial de mão de obra, né, desse crescimento da família também, né? Voltando aí do parênteses, sabedoria, filosofia de vida, crenças, né, estudo superior, viagens, o nosso sentido, né, aquilo que a gente dá significado para nossa existência. Então, como a gente viu, ele tem aí esse potencial de amplificar, né, tudo que ele toca. Então, o setor do nosso mapa, os aspectos que ele faz com os planetas do nosso mapa, mas isso não significa que ele melhora. Eu sei que a gente, por associar, né, a ser um planeta benéfico, muitas vezes a gente chama ele de estrela da sorte, porém a gente precisa entender sempre a nossa bagagem, né? Aquilo que está correlacionado à nossa história, né? O nosso mapa ele tem ali uma representação dessa história. Então, independente de ser ou não ser aí essa estrela da sorte e de trazer esse potencial, né, de crescimento, a gente precisa entender aquilo que vai crescer. Se a gente está com um campo florido, né, a gente pensa num crescimento, a gente vai pensar, né, que essas flores vão se desenvolver e que a gente vai conseguir fazer uma boa colheita. Agora, se a gente está com um campo árido, né, vai crescer o quê? Vai crescer essa secura, né? Então, trazendo já essa consciência para a gente e entendendo, né, um pouco mais sobre essa energia de Júpiter e não cair nos clichês, né, de ai, que maravilha, a gente vai receber Júpiter em tal lugar do meu mapa, então agora vai ser só flores, né, vou ter só boas colheitas, e não necessariamente, né. E ele traz também, né, a questão dos exageros, dos excessos, então a gente sempre tem que entender, né, esses dois lados, o que, que é luz e o que, que é sombra, e como que a gente vem se conectando, né, com esse potencial nas nossas vidas, seja aí também do Júpiter do nosso próprio mapa, seja aí, né, do Júpiter do céu, e dessas oportunidades que podem surgir para a gente. Bom, vamos falar de mitologia, porque é a melhor forma da gente entender um pouco mais sobre esses planetas, né? Na mitologia grega, Júpiter é Zeus, né? Na mitologia romana, ele tem aí o próprio nome, né, de Júpiter. Bom, mas aí na mitologia grega, né? Quem que é esse Zeus? Ele é filho de Cronos, Saturno. E Cronos era um verdadeiro tirano. Ele tinha um medo gigantesco de perder o próprio poder, porque existia uma profecia de que ele ia ser destronado por um dos filhos. Então ele passa a devorar todos os filhos quando eles nascem, né? E aí Reia, que é mãe de Zeus, né, e de seus irmãos, cria uma estratégia porque ela não queria mais que os filhos dela fossem devorados. Então ela entrega uma pedra para Cronos, que devora essa pedra e pensa que é o próprio filho. E aí, graças, né, a essa ideia de Reia,
Zeus consegue crescer e ele retorna adulto para destronar Cronos, né? Para derrotá-lo e libertar assim os seus irmãos. E aí, a partir do momento que ele traz, né, essa morte aí, né, para o próprio pai e liberta seus irmãos, ele cria, né, um novo reinado aí, ele cria aí um novo movimento em que ele passa a ser também esse Deus soberano, né? E a partir disso desenvolve ali o Olimpo e tem, né, todos os outros deuses participando com ele desse novo reinado. Né? E aí isso traz muito um movimento psicológico interessante, né? Dessa questão de destronar o próprio pai, né? Então, enquanto a gente continua numa posição de filhos, a gente não consegue assumir o nosso próprio poder, né? E traz bem essa reflexão também da gente entender o quanto Cronos ele escolheu seguir por um caminho tirânico, né? De controle, e que tudo, na realidade, estava pautado em um medo em que ele carregava de perder, né, o seu próprio lugar. E aí vem Zeus e ele decide governar de uma nova maneira, né? Ele tem sim um excesso de poder, né? Porque ele vai lá e vira, né, o deus do Olimpo. Ele manda os irmãos, né, cada um para uma outra área, né? Então Hades vai para o submundo, né? Poseidon vai cuidar do mar, e aí ele consegue ter esse controle também, né, em relação a esse poder, mas de uma forma mais pacificadora, digamos, ou utilizando bem o potencial aí de negociação para assumir, né, esse reino, esse trono. Então ele traz também, né, essa ideia da expansão, da abundância, de entender também essa divisão dos reinos, né, e toda a forma como ele vai governar ali com a sua esposa Hera, né, e por assim por diante. Mas é óbvio que tem aí muita sombra envolvida, né, quando a gente também fala de Zeus, né, ele tem aí uma grande arrogância, né, ele se acha aí o todo-poderoso e ele utiliza, né, esse ego aí desmedido até para seduzir aí outras mulheres, né? Ele vai também ludibriando um pouco, né? Porque ele acha que tudo ali pertence a ele. Então, para quem, né, vai em busca aí de conhecer a mitologia, vai entender o quanto ele foi, né, um pai ausente também, né, para os próprios filhos, a não ser aqueles que ele se identificava muito, né? Que ele foi, né, um homem que não foi, né, um bom parceiro. Ele tem aí inúmeros casos de traição, né, em relação a Hera. Mas aqui, né, só trazendo algumas palavras-chave, né, para a gente entender um pouco mais dessa sombra de Zeus, né, essa questão do excesso, né, do descontrole, dessa impulsividade a partir do próprio desejo, né, da arrogância, de acreditar que é dono de tudo e que todo mundo tem que seguir ali esses desejos, né, e sempre agindo muito a partir desse ego, né, autocentrado. E por isso, né, a gente precisa sempre relembrar que essa expansão, ela também precisa caminhar junto da ética. Uma das questões também que a gente pode associar a Júpiter é a justiça, né? Então, relembrar, né, sempre de ter esse olhar justo antes de tomar aí as nossas decisões e escolher aí os nossos caminhos. Bom, mas agora vai entrar aí no signo de Leão, né, que é um signo regido pelo Sol, e vai trazer um novo movimento para gente, né? Um novo olhar. O Sol, ele é quem representa aí, né, o centro da nossa personalidade, da nossa identidade, da nossa consciência, da nossa racionalidade, né, de quem a gente verdadeiramente é. É representado também, né, pela força masculina, tem uma associação com a energia do pai, então até sistemicamente falando, quando a gente vai entender o Sol no nosso mapa astral, a gente também pode trazer, né, esse link para a nossa relação com o nosso pai, se a gente conseguiu tomar ou não tomar a força desse homem, né, se a gente está na luz ou se a gente está na sombra desse potencial. E
quando a gente entende, né, um pouco do arquétipo, a gente vai ver que Leão, ele é o rei da floresta, mas isso não significa que ele nasceu para ser maior ou melhor do que outras pessoas. Sim, que ele nasceu para ser ele mesmo e que ele tem esse potencial de liderança, né? Mas quando a gente vai até observar, né, no reino animal, a leoa tem um papel de bastante destaque, apesar do leão ficar ali figurando como o grande rei, né? Ele tem ali essa leoa ao lado dele e ela tomando a frente de inúmeras coisas, né? Então, quando a gente pensa nessa energia leonina de uma forma saudável, né? Ela vai trazer inspiração. Agora, quando a gente vê ela na energia distorcida, né? É uma pessoa que precisa muito de aplauso, de validação, insegura, né? E que pode cair também num lugar de muita dramatização, né? De ficar ali muito buscando caminhos em que vá conseguir esse olhar do outro, ao invés de seguir de fato aquilo, né? Que toca o próprio coração, né? Aquilo que traz luz e que vai iluminar as pessoas à sua volta, né? Então, quanto mais a gente vai entendendo também sobre isso, a gente vai entender sobre o nosso próprio sol e sobre o setor onde a gente tem esse signo de leão, né? E aqui, aquele nosso quadro, né, com algumas referências dessa energia leonina, né, em que a gente pode estar associando aí muito a questão da criatividade, né, da alegria, da expressão pessoal, da autoestima, da paixão, do prazer, do romance, né, do brincar, até a energia, né, conectada à própria criança, né? Então, daquilo que é lúdico, daquilo que é divertido, daquilo que a gente faz na espontaneidade, né? Muito associado também à energia, né, da liderança, como a gente falei, né, no último slide, da questão do rei da floresta, né? Então, de ter esse potencial para liderar, mas é uma liderança que vem a partir do coração, que entende o próprio lugar que ocupa e entende o lugar das demais pessoas, né? E isso só acontece quando a gente realmente também entende esse potencial de generosidade que essa energia leonina tem. E aí, né? Então, agora esse ano de Júpiter em Leão, né? Um ano para expandir aí o coração, a criatividade e a coragem de ocupar o próprio lugar. Júpiter permanece, né? Então, aí um ano em cada signo e agora chegou a hora dele brilhar, né? Com essa energia leonina, né? E isso também traz um novo aprendizado não só para a nossa vida pessoal, mas também para a humanidade. Né? Então, é um momento que a gente vai ver aí o coletivo olhando para esses temas leoninos também. Né? A gente viveu esse último ano com um grande convite para a gente olhar para as nossas raízes, olhar para as temáticas familiares, para aquilo que nos traz segurança emocional, né? E agora a gente vai ser convidados a olhar de fato, né, para esse potencial que existe em nós e como que a gente pode de fato mostrar a nossa verdadeira face para o mundo, né? Quanto mais pessoas no próprio lugar, né, compreendendo a sua aquilo que veio trazer, né, que é único dela, que só ela pode oferecer ao mundo, é como se isso fosse um potencial de inspiração para as demais pessoas, né? E um grande convite para a gente sair daquele lugar da sombra, né? De ficar esperando que alguém faça por nós, ou das nossas dependências, que também pode ter sido algo que tenha se expandido durante a Júpiter em Câncer, né? Para agora a gente realmente entender que está na hora da gente seguir a nossa jornada, que só a gente poderá fazer isso por nós mesmos. Né? Então, esse Júpiter em Leão tá aí nos relembrando disso, né? De que cada pessoa tem aí a sua própria luz. E uma experiência muito gostosa de viver, né? Em roda, em grupo, em egrégora, né, essa questão de uma pessoa acender a sua vela e ir compartilhando a sua luz com as demais pessoas. Quando a gente acende a nossa vela, a gente não precisa apagar a luz do outro. Né? A gente não precisa ter medo, né? Não é só a minha vela precisa brilhar, a gente pode brilhar em conjunto. E até porque se a tua vela em algum momento se apagar, a luz do outro pode auxiliar a acender a sua vela novamente.
né? Então, uma pergunta que pode ser interessante para a gente ter de reflexão, né, para esse período é quem eu seria, né, se eu não tivesse medo de ser visto? Quem eu seria se eu não tivesse medo de ser visto, né? E o que que eu posso fazer também com essa luz? Como que eu posso, de alguma maneira, iluminar as pessoas que estão ali, né, à minha volta? E esse crescimento que Júpiter traz, ele de fato só vai acontecer quando a gente realmente tiver coragem de ocupar o nosso lugar. Bom, mas voltando aí às sombras, né? Falamos da sombra de, de Zeus, e agora a gente vai entender, né, a sombra de Júpiter em Leão, que pode estar aí com essa expansão de um ego inflamado, né, com essa necessidade constante de validação, pessoas que já têm tendência aí, né, um traço de narcisismo podem também ter aí um grande destaque nesse ano e é algo até para a gente ficar aí um pouco mais atento para não cair em situações, né, de desafios, um excesso de confiança que às vezes pode levar a gente a tomar decisões precipitadas. E a gente também pode estar tão autoconfiante que a gente vai prometendo coisas que depois a gente não consegue entregar, né? Então, que são maiores do que a gente realmente consegue sustentar na realidade. Ostentação, principalmente dependendo dos aspectos que forem feitos no próprio mapa, né? Então, a gente ficar num lugar de desconexão com a nossa própria verdade, né? Muito pautada no orgulho e dificuldade não só de ouvir, mas também de enxergar o outro, porque Júpiter também tem bastante conexão, né, com a nossa visão interna. Então a gente por isso as nossas crenças, né, é como se fossem lentes que a gente coloca e a gente enxerga o mundo a partir delas. Então se a gente tiver muito egocêntricos, muito autocentrados, a dificuldade de enxergar o outro será ali gritante, né? E aí, mais uma perguntinha pra gente. Será que a gente está brilhando para iluminar ou apenas para ser admirado? E aqui, né, uma reflexão mais terapêutica para a gente nesse momento, dessa integração simbólica, que chama, né, para essa conexão com o nosso processo de individuação. O Sol representa aquilo que fomos chamados a desenvolver. E Júpiter vai ampliar, né, esse caminho, então, dessa jornada de conexão com a gente mesmo. Muito conectado também, né, a jornada do herói, né, daquele lugar onde a gente realmente vai viver esse percurso para acessar, né, a nosso self, né, esse processo de reconhecer quem a gente é no meio do todo, né? E aí, mais uma vez, né, que a gente já falou aí no último slide, existe aí uma diferença grande, né, entre brilhar e só performar, né? Esse brilhar, ele vai vir muito do lugar de conexão, né, entre o que é verdadeiro em nós, né, onde a gente compreende e se valida para existir, sem precisar dessa validação externa. E se a gente fica, né, num lugar muito só de buscar esses aplausos, então de fazer só aquilo em que a gente está sendo, né, reconhecido e validado pelos outros, a gente está só o quê? Alimentando, né, essa persona, esse personagem, que não é real, né? Que é algo que a gente está sendo moldado, diferente daquilo que realmente pulsa dentro de nós, né? Da nossa verdade, do nosso coração, dessa conexão que traz, né? Uma sensação de plenitude, né? De quando a gente simplesmente né? E aí, agora para a gente observar no nosso mapa, né? Então, a gente já viu que vai ficar até 2027, né? Até julho aí de 2027. E esse ano ele chega até o grau 27. Então, caso assim, o seu mapa comece só no grau 29, não vai estar ali preciso dentro, né?
daquele setor ainda. Mas, por aproximação, a gente pode considerar que já vai estar também trazendo esse potencial de Júpiter aí na reta final dele, né, para esse setor. Bom, a gente tem, então, né, a retrogradação dele acontecendo só lá em dezembro. Então, por isso que ele vai chegar até o grau 27, né? Isso acontece em dezembro, quando ele inicia esse processo de retrogradação, de revisão. A gente vai passar o fim do ano, então, em revisão, né, de Júpiter. Mas a gente sabe já, na aula de Quirón, eu já trouxe aí um spoiler, que, né, a entrada desse Júpiter em Leão já é marcada por um encontro aí com Júpiter, com Quirón, desculpa. E que acontece, né? Então, logo nos primeiros dias. Então, durante essa semana, a gente já vai sentir, né, essa expansão da ferida, uma ferida que pode estar aí trazendo dificuldade para a gente reconhecer o nosso valor, nosso senso de merecimento, reconhecer nossos talentos, né? Então, observe, né, que essa entrada ela não é assim já esplendorosa, ela vai chegar devagarzinho, porque depois de fazer esse aspecto com Quirón, vai ter uma oposição com Plutão, que vai acontecer, né, só na próxima semana. Mas, de fato, assim, a gente já vai meio que sentindo tudo junto e misturado, né? E a oposição com Plutão vai fazer o quê? A gente reconhecer as nossas sombras. Então, né, do slide lá falando, né, sobre as sombras desse período leonino, que pode trazer a questão, né, do ego inflamado, da dificuldade de visualizar, enxergar o outro, ou até também das nossas próprias inseguranças, né, daquele lugar onde a gente está sendo moldados a partir do desejo do outro, né, então a gente se desconecta da gente mesmo para agradar tanto o outro, né, e isso pode ficar aí evidente durante essa oposição com Plutão, tá? E aí, também, né, trazendo aqui uma reflexão, né, que a gente sabe, então, que esse Júpiter vai trazer oportunidades de crescimento, mas isso não significa que, né, então já deu tudo certo, né? Então, onde eu tenho lá Leão, vai ser puro brilho e glória esse ano. Não, existem essas oportunidades, né? E existe esse chamado para que você volte a confiar em si mesmo, escute, né, cada vez mais essa verdade que pulsa no seu coração, faça aquilo que alegra, né, a tua alma, né, o teu ser, e esteja de fato no seu lugar, né? Pare de ficar ali ocupando o lugar que outras pessoas esperam de você, seja alguém da própria família, seja, né, a sociedade, seja aí no seu ambiente de trabalho que talvez tenha iniciado de uma forma distorcida, né? E às vezes precisa ressignificar e entender qual de fato é esse lugar agora. E também aí algumas novas perguntas para a gente refletir, né, durante esse período, né? Onde eu tenho medo de. Onde eu tenho diminuído minha luz por medo do julgamento, né? Júpiter tem muito a ver com julgamento também. O que você deseja criar nesse próximo ano? A energia leonina, né, da criação. Em quais áreas você precisa confiar mais em você. E, claro, pode ser o setor onde aí tem leão, mas pode ser o setor onde também está o seu sol, né? Porque vai ser regido aí pela energia leonina. E até onde está o seu próprio Júpiter, né? E você está vivendo aí para ser reconhecida ou para expressar a sua verdade? Que talentos você ainda tem mantido escondido, né? A energia de leão também pode falar muito sobre os nossos talentos, sobre a nossa autoestima, a nossa autoexpressão. E se você ocupa em algum lugar de liderança, né? Como você vem trazendo essa liderança para o mundo, né? De uma forma generosa ou é de uma forma tirânica, né? Então, reflexões também importantes para esse momento. Bom, espero que seja aí um ano muito agradável, de realmente uma expansão do ser, né? De conexão mais profunda com a nossa verdade, com essa consciência de qual é o nosso lugar ao sol.